Harley já entrou. Algumas pessoas vão entrar. Seu Harley. Karine, Jenny. Vamos lá, pessoal. Já pôr o Harley aqui já. Vai esperar o Dr. Harley começar a aceitar. Né? Boa noite, Harley. Agora eu tô me vendo. E aí, Harley, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Você tá sumido? Não gosta de Ah? Bela Vista? Você tá sumido? Você não gosta mais de Bela Vista? Preferi o ostracismo por um tempo, sabe? Ah, sei. Mas é bem produtivo. É bom é bom a gente sumir um pouquinho que lembram da gente. Mas já tem tempo que você tá sumido, Harley. E vou ficar Nunca por mais mais um bom aconteceu. tempo. E a Ah, não, quarentena ainda Harley. piora as coisas, né? Ai, Deus me livre, essa piora. Ai, Ah, ai, um horror. o pessoal tá entrando. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou falar seu currículo. Seu currículo vitae que você me mandou. Isso é bom. Harley Vieira Prego. Gente, eu não esqueço o nome completo, principalmente professor. Natural de Né? Goiânia, nascido dia 16 de outubro de 1971, graduado e pós-graduado em História Geral e do Brasil pela Universidade Federal de Goiás. Nossa, você é crânio, hein? Universidade Claro. Federal. Eu não sou pouca coisa. A gente sabe disso. Autor de dois trabalhos acadêmicos, o Ideal Monarquista no Brasil, 1889-1993, tese de graduação, 93, e Os Símbolos do Poder, tese de pós-graduação de 2001. Trabalhando como professor de ensino médio na rede estadual desde 1999, lecionou também na rede particular e em cursos preparatórios, que eu tive a oportunidade de ser aluna tanto na rede particular quanto na rede pública, né? Exato. E também continua dando aula em cursos preparatórios para vestibular, Enem e concursos públicos, certo? É por aí, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte. Ali, eu não esqueço, eu tava ali organizando as coisas pra gente fazer a live. Eu nunca vou esquecer, meu primeiro vermelho da vida foi com você. E aposto que te ensinou muita coisa, né? Ah, com certeza. Me disciplinou em sala de aula, que não tem como explicar de outra forma. Porque eu tinha uma forma mais desajeitada de estudar, e aí com as suas aulas, com o meu primeiro vermelho, eu fui obrigada a ser mais caxias. A mudar o jeito de estudar, né? Na A verdade. mudar o jeito de estudar. É muito bom que eu Bom, aprendi a fazer isso, até na faculdade. mas eu espero que eu tenha feito coisa mais importante, viu? Como, por Que exemplo, eu me tenha. convidar para jantar na sua casa. Além disso, né? Eu espero que eu tenha aguçado o seu senso crítico, viu? Com certeza. Eu acho que até foi por conta disso que eu fui fazer o curso de jornalismo. Hum, isso é Aí ótimo. foi assim, eu acho que foi uma das coisas foi isso. E a questão também que hoje eu trabalho com política, então a gente tem que ter trabalhando com política, a gente tem que ter aquele senso crítico Com certeza. para poder trabalhar, principalmente porque em discussões, tudo. Hoje eu estou num projeto, Harley, que ajuda estudantes de jornalismo recém-formados a permanecer, inclusive, né, nesse mundo da comunicação. E o que Certo. eu falo muito para os meninos, assim, os meus redatores,
é que eles têm que ter senso crítico, principalmente que eu trabalho com a editoria de política. Tem que ter o senso crítico, não é só pensar, eu estou pensando ao contrário do governo, estou pensando a favor do governo. Não, você tem que saber analisar ambas as formas. Você é simplesmente sair falando mal do governo ou batendo palminha por qualquer coisinha. O meu trabalho também como professor de história é isso, né? A gente tem que aprender a desenvolver senso crítico. Estudar história por estudar não resolve nada. A gente tem que aprender, tirar lições com o passado, né? E eu sempre falo para os meus alunos uma coisa. Olha, critique tudo, seja um crítico. Duvide de tudo que você está lendo, está estudando, porque isso é a base do conhecimento, vai te trazer muito mais coisas. Né? Verdade. Inclusive, o motivo pelo qual eu te chamei para fazer essa live, a gente fazer essa conversa hoje, é pelo seguinte. No meio político, hoje estão fazendo manifestações, principalmente aos domingos, em Brasília, pedindo a volta da ditadura militar. Aí, inclusive, eu fiquei, gente, as pessoas não sabem o que foi a ditadura militar para estar pedindo uma coisa dessa. Quando eu falei com você que eu vi aquela obra daquele documentário maravilhoso, eu descobri que nem eu sabia sobre a ditadura militar. Então, assim, não, agora que eu tenho que levar essa live adiante, a gente tem que passar essa live adiante para as pessoas, para todo mundo entender o que foi, porque eu acho que aqui hoje não vai ser só uma aula para quem está para vestibular, quem está aí estudando para o Enem, mas vai ser também uma aula para todo mundo, porque eu vi que aquela parte da história que a gente viu na escola, nos livros, está muito fora da realidade. Então, por isso que eu quero só chamar para fazer ditadura militar, melhor coisa que falar nisso é o Halley. Não adianta. Apesar que ele é monarquista, né? É claro, né? E principalmente. Mas deixa eu só te falar uma coisa, Camila. A intenção original sua de fazer a live não muda mesmo, não. É preocupante as pessoas pedirem um regime autoritário. Eu não sei se a gente começou já, mas só a título de informação para você, eu estou terminando de ler um livro que se chama O Povo contra a Democracia. É um trabalho recente de um historiador norte-americano, e ele fala justamente isso, que nós estamos vivendo uma época em que a democracia liberal está em crise. A democracia liberal, que pareceu ganhar força após a queda do Muro de Berlim, pensava-se que a democracia estaria consolidada no mundo, mas ela está num momento de crise. Então, o que a gente observa aqui no Brasil não é só aqui, é uma tendência mundial e tem países em que a situação está muito mais preocupante do que para nós aqui. As pessoas estão desacreditando do regime democrático. É porque o regime democrático, ele não resolve as situações e problemas de forma rápida e precisa como as pessoas querem. A gente vive numa época onde tudo é imediato. Todo mundo é imediatista. E a democracia, ela não é assim. Tudo na democracia é por meio de debates que são demorados, não se resolve rapidamente. O regime democrático, ele dá abertura para atitudes que nem todos concordam. Então, muitas pessoas estão vendo nisso aí uma falha. Né? Mas o certo é que não existe um outro caminho. Pedir um caminho autoritário para quem? Vantajoso para quem? Aí fica a pergunta, não é? Winston Churchill, que era o primeiro-ministro britânico, ele costumava dizer o seguinte, quando alguém falava isso, né, que o regime democrático era moroso, que não resolvia de forma imediata os problemas, ele falava, olha, a democracia realmente é o pior regime político que tem, mas infelizmente não existe outro melhor que ela. Então é o que a gente tem. Né? É verdade. Então é aprender a viver as regras do jogo democrático. Isso é verdade. Halley, para a gente já entrar e começar já de fato no assunto, só lembrar que a gente é 1 hora de live, a gente passa um pouquinho, mas se precisar, a gente abre outra live, uma segunda live e continua.
Então, Não, tranquilo. A gente vai usar o tempo que for preciso. Eu não sei se o pessoal que está participando vai questionar também. Se tiver, seria ótimo, né? Não né, sei se, quem quiser se vai. perguntar, eu vou anotando aqui e à medida que a gente for dando umas pausas, eu faço a pergunta para o Hallen. Hallen, o que foi eu acho que assim, eu acho que eu podia começar falando do governo do Jânio Quadros, né? Porque eu acho que é onde começa toda A problemática ali, né? a problemática ali, porque pelo documentário que eu assisti, fala um pouco do Juscelino Kubitschek, mas eu acho que a parte mesmo que assim que deu, enfim, deu problema mesmo foi no que fizeram com o Jânio Quadros, né? Então, Certo. a palavra é sua. Quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo que eu vou anotando aqui, tá? Camila, nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazendo a explanação. Quando você precisar de uma intervenção, vamos fazer igual na TV, né? Ergue o dedinho para eu poder me posicionar e ceder a palavra para você, Ai, que tá? saudade da escola. Né? Camila, é o seguinte: primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade. Atualmente eu estou lecionando um pouco história do Brasil atual, eu estou trabalhando mais com filosofia e sociologia, e para mim é um prazer poder estar trabalhando aqui um tema, né, que é tão
Esperar o pessoal entrar. Gente, eu não sabia que agora você coloca no IGTV essas lives. Antes ficava nos stories, agora não fica mais. Oh my god. Jéssica Lins, Júlio, vamos entrando, minha mames. Cadê o Sr. Halley? Fala, seu Júlio. Halley? Liane, Yuri. Cadê o Halley? No final da live eu vou fazer uns pareceres. Às vezes é nem com o próprio Halley na live, tá? Cadê ele, gente? Ele sumiu. Deixa eu ver quem tá. Não, ele não vai ainda. Carla. Vamos lá, vamos lá. Cadê o Halley, gente? Vamos lá entrando, pessoal. Daqui a pouco vocês assistem Gustavo Lima. Lá no YouTube dele. Tá entrando ainda, pessoal. Cadê o Halley, meu Jesus? Esqueceu de entrar. Deu uma queda na internet minha aqui também. Vamos caçar ele aqui. Halley. Camila. Tá, a gente já conversando aqui um pouquinho. Então, enquanto vê se ele entra. Essa questão da ditadura militar, eu acho que, como toda boa história, ela tem sempre dois lados. Então, assim, realmente foi uma reação militar. Porque a gente precisa, assim, claro, cada um vai dar a sua versão, mas a gente precisa ter ambos os lados. Então, a questão inclusive, gente, o Halley foi meu professor no ensino médio e no cursinho. E quando ele falava de ditadura militar, ele falava ele sempre viu as duas versões. Ele sempre colocou as duas versões. Então, assim, a versão que a gente já havia conversado sobre isso é a questão desse lado mesmo que ele estava falando. A outra face, porque a gente só vê na escola, a gente só vê nos livros de ensino médio. Eu não posso, assim, sinceramente, eu não posso estar falando profundamente, porque eu não sou uma especialista na área da história. Pelo contrário, todo mundo sabe que eu sou formada em jornalismo.
Só porque a gente tem que ver a questão também dos livros. Os livros mostram uma coisa e existe também outro lado. Sim, Júlio, ele está apresentando apenas uma versão. Porque foi esse jogo. Eu concordo com você. Tá faltando um pouquinho desse jogo também. Só que eu falei, eu citei aquelas 3 pessoas, já vou deixar bem claro, porque, gente, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou centrão. Eu vou avisando logo, e isso foi uma coisa até que eu conversei mais cedo com um colega, que é político e tudo mais. Todas as partes, para mim, têm suas peculiaridades, que talvez eu acho que nesse tipo de política até às vezes poderia ser que eu não me encaixaria, mas é uma coisa a ser trabalhada. Gente, cadê o Halley? Halley, entra aí no... Apareceu aqui pra mim não, entrei na live, no meu perfilzinho. Lá, igual a gente entrou, ele me mandou aqui no WhatsApp. Entrei na live da mesma forma que você entrou da outra vez. Aceita aí, seu Halley. Tá pausado? É porque ele tá entrando. Voltando. Camila? Oi. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. Tem umas atualizações no Instagram, até mesmo quando eu fui salvar a live, na live que eu fiz passada 15 dias atrás com o Júlio Meirelles, na hora que a gente foi pular para outra sala, já salvava no perfil lá, né? Só porque agora eu fui para salvar, a gente já salva no perfil. Aí ficou, por isso deu essa demorada. O Halley, já vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui do Victor. Na sua visão, por que não podemos dizer que todo o período do regime militar foi uma ditadura? Olha só, o regime passou por um processo. Eu não disse aqui, em momento algum, que durante todo o período de 21 anos não foram cometidos excessos e que não tiveram posições diferentes. Olha o que eu disse sobre os primeiros atos institucionais. Eles estavam desconstruindo o aparato democrático e centralizando o poder, porque acreditavam que a sociedade civil não estava preparada ainda para que o governo civil voltasse. Essa era a visão dos militares. Eu quero deixar bem claro isso aqui, né? Estava num processo de desconstrução. E o ápice disso aí foi o AI-5. E eu digo também que não foi todo, porque a partir do governo do general Ernesto Geisel, houve a suspensão do AI-5 e o país entrou num processo de abertura. É claro que continuam alguns aparatos do sistema, como, por exemplo, a censura, o controle do governo sobre vários órgãos, principalmente sindicatos. Mas o que eu quero dizer é que o aparato de autoritarismo ele não esteve presente em todos os momentos. Não estou negando que ele não existiu. O período mais sombrio foi entre 68 e 74. Né? Mas esse é o período mais grave. Mas agora dizer que todo o período foi assim, não foi. Isso é óbvio, isso é fato. Tá? Porque até aqui ele colocou, que acrescenta aqui, porque independente da forma como os militares chegaram ao poder, se por golpe ou por revolução, o fato é que todos os atos institucionais reduziram os direitos até então protegidos pela Constituição. Mas sim, foi o que eu disse. A eleição para presidente que foi suspensa, o fechamento de partidos, estava desconstruindo o aparato democrático que a Constituição de 46 garantia, né? O que eu estou passando aqui, Camila, vai reforçar um pouquinho também o entendimento, é a discussão que se faz sobre a ideia de golpe ou revolução. Como eu mostrei aqui para vocês, eu creio que ficou claro, por que alguns defendem a ideia de golpe e outros defendem a ideia de revolução, né?
Defendem a ideia de golpe porque o Congresso depois o presidente. Se você faz essas duas interpretações, elas estão certas desde que você explique o contexto de cada uma. Ah, foi golpe por tal motivo. Agora, o que não dá é você falar o golpe tal, pronto, e acabou. Minimizar a situação. Né? E eu expliquei também a visão dos militares. Né? Eles diziam que era revolução porque legítimos representantes do povo depuseram o presidente. Né? Agora, a minha visão, eu acredito que naquele momento a frágil democracia republicana entrou em colapso. Foi o que aconteceu. Um conjunto de forças convergiu para isso e levou a toda aquela situação. Né? Essa é a minha visão. O que eu chamo aquilo ali intervenção militar. Né? Foi uma intervenção militar que aconteceu, óbvio. Né? Eu acho que é a nomenclatura mais fácil de se falar, porque mais clara para se falar. Porque falar golpe, falar revolução vai ficar se posicionando. Minimiza demais a situação, minimiza muito. Né? Mais perguntas, que eu estou gostando do questionamento. Não, aqui tá algumas falas do Júlio, falando Mauro Borges foi depois legalizaram na Assembleia. É aquilo que eu falei, aqueles primeiros atos institucionais, o número 3, por exemplo, cassou mandato de políticos, inclusive governadores, nomeando interventores. Né? Nós mencionamos isso aqui, foi um processo gradual, ele não foi de imediato. Um Estado autoritário, ele não se implantou da noite para o dia, como aconteceu no Chile. Foi algo gradual, sendo levado passo a passo. Né? Agora, uma outra coisa, Camila, que eu creio que causa muita polêmica, é quanto a duas coisas que eu citei aqui, e eu espero que fique muito bem compreendido. Eu não estou negando o caráter autoritário do regime, em momento nenhum. Inclusive, eu ressaltei isso aqui. Ressaltei que o AI-5 ele implantou de fato esse sistema autoritário. O Estado criou o seu aparato de repressão, como eu falei, né? Disse que foram cometidos excessos, que o próprio general Ernesto Geisel, ele reconheceu depois que ocorreram esses excessos, mas o que eu quis dizer também é que aquela interpretação de que existiam grupos guerrilheiros, paladinos da justiça, querendo libertar o Brasil de uma ditadura sanguinária e mortífera, não é tanto assim. Nós sabemos que não é assim. E nas memórias de muitos guerrilheiros, eles falam dessa participação de agentes que vinham da antiga STB, da Tchecoslováquia, que vinha da União Soviética, até mesmo da China. Né? Então, o que eu falo aqui é baseado em fatos, não é coisa tirada da minha cabeça. Por exemplo, essa vasta documentação da STB. O que é a STB? Era o serviço secreto da antiga Tchecoslováquia, responsável por atuar na América Latina. E essa vasta documentação é nova, ela foi disponibilizada a partir de 89. E muitos professores, vamos falar a verdade, tem muitos professores universitários, militantes de esquerda, que não estão querendo ver aquele lado. Simplesmente se recusam, têm uma ideia formada e pronto. Não sei se é porque acha mais idílico, ou são pessoas que foram, vamos dizer assim, marcadas por esse período, o que foi, né? Mas que essa documentação existe, ela existe. E eu estou passando aqui as duas versões, certo? Certo. Mais perguntas? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Porque se não tiver, vamos prosseguir. Depois eu vou fazendo algumas perguntas. Tem algumas coisas que me dá umas dúvidas, assim. Eu acho que até a gente ainda não, como a gente ainda não chegou, ainda não fiz essas perguntas, Alan. Mas desde que fique bem claro, gente, o Halley gosta da monarquia, ele não é a favor do regime militar. Tá? Pode continuar, Halley. Então, é o seguinte, acho que nós terminamos, né? A gente já falou do principal, né? Agora falando um pouco da minha visão, que eu acho que é interessante, quem é meu aluno me conhece, a Camila falou um pouquinho aí, né? Eu sempre estudei bastante sobre a ideia de monarquia parlamentar. Eu não sou a favor de nenhum regime de exceção. Nenhum.
Não interessa se seja civil, se seja militar ou o que quer que seja. Né? Eu não sou a favor de nada disso. Eu sou a favor de uma estabilidade política. Sou a favor de um pensamento democrático, mas olha só, eu também não concordo com o tipo de democracia que a gente tem. Eu não concordo com a democracia que o Brasil viu nos últimos anos também. Nos últimos anos, o que nós tivemos aqui? A ideia de que democracia são direitos ilimitados, fazer o que quer. Pelo menos é o que passa na cabeça das pessoas. Né? Quem é politizado sabe que não é assim. Democracia. Eu tenho direito e pronto. Não esquece que o direito dele acaba quando o outro começa. Como se as nossas ações não fossem ter consequências. Outra coisa, na cabeça do brasileiro, democracia é apenas votar para presidente. Apenas isso. Né? Votando para presidente já é democracia. Democracia não é só isso. Democracia é muito mais coisas. É você exercer os seus direitos com responsabilidade e também os seus deveres. Sim, os deveres fazem parte. E quando eu falo deveres, não é só cumprir a lei, mas é também fazer o bom uso dos direitos que você tem. Vamos usar o nosso direito, a nossa liberdade de expressão com responsabilidade. Vamos usar os nossos direitos de maneira responsável, sem inverter valores. Né? Eu acho que isso é democracia de forma mais ampla. Né? Eu acredito também, isso aqui é a minha opinião. Agora, a minha opinião, dentro do que eu estudo, dentro do que eu acredito, ninguém é obrigado a acreditar nisso. Se o Brasil tivesse mantido o regime monárquico parlamentar, todas essas situações de crise, possivelmente elas não teriam ocorrido. E se tivessem ocorrido, teriam sido resolvidas de uma forma menos traumática. Certo? Certo. O Júlio tem uma pergunta aqui. Os militares não incitaram o pânico no país, espalhando um eventual golpe comunista? Não, fizeram sim. Isso aí fez parte da propaganda do próprio sistema. Né? Não só por parte dos militares, mas de todo mundo, da sociedade conservadora principalmente. Os militares, o que eles faziam? Os militares, eles apoiavam essa divulgação desses boatos, vamos dizer assim. Quem mais fazia essa divulgação era a ala conservadora da sociedade, que temia uma revolução comunista no país. Né? E isso perpetuou por todo o período. Camila, deu para você? Tá? Aqui tá. Harley, travou a sua internet. Oi. Oi, eu tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Até, inclusive, o Júlio perguntou se é nos moldes do plano Cohen. Gente, eu sou péssima em inglês. Cohen. O quê? Repete a pergunta. É porque ele tinha feito a pergunta, né? Os militares não incitaram o pânico no país, espalhando um eventual golpe comunista nos moldes do plano Cohen. Não, foi um pouco diferente. Olha só, o que os militares falavam a respeito de um perigo vermelho era no sentido de noticiar os acontecimentos. Noticiavam, mas é claro, tendendo àquilo que eles acreditavam, o risco de uma revolução comunista. Mas aquilo que realmente afetou a sociedade foram os boatos que a própria sociedade conservadora divulgava, os temores contra o comunismo, tudo isso. Né? É como eu disse, o regime militar referendava esse alerta, vamos dizer assim, como eles chamavam. Né? Alertar para o risco de uma revolução comunista. Né? Aí ele está perguntando aqui. E você realmente acredita que aconteceria uma revolução comunista no Brasil? Camila, o que eu acredito é que o João Goulart, ele foi inepto. O projeto dele, na minha opinião, não era ruim, mas acontece que ele não tinha noção, ou pelo menos ele fechou os olhos para o período e para a situação em que ele estava vivendo. O governo dele coincidiu com o período mais grave e agudo da Guerra Fria. Ele queria mexer com forças que eram muito perigosas para o governo dele e para a estabilidade política do Brasil.
Ele queria bater de frente com a classe ruralista que, desde o período colonial, detém o poder no campo no país. Ele queria bater de frente com o grande capital internacional. O próprio ministro dele, o Celso Furtado, alertou ele sobre isso, de que nem todas as reformas que ele pretendia seriam colocadas em prática. E ele foi categórico: eu vou levá-las até as últimas consequências. E levou, né? Na verdade, não é bem comunismo, mas o que? O país entrou em colapso. Foi um colapso social e político. Não tem nada a ver com comunismo, na minha visão. Na minha visão, o que acontece? Em 1964, nós tínhamos 75 anos de república. Desses 75 anos, apenas 18 eram de período democrático. A nossa democracia era muito frágil. Ela não tinha sustentação forte ainda, ela não tinha uma base sólida para superar todo aquele conjunto de crises. O que aconteceu foi isso. A nossa democracia entrou em colapso. Essa ideia de revolução comunista, eu acredito que militantes do Partido Comunista poderiam até se aproveitar da situação para poder fazer algum movimento qualquer, né? Agora que essas guerrilhas, que esses guerrilheiros, eles tinham contato com agentes do mundo soviético, a própria documentação disponível na atualidade fala disso. Que eles tinham contato, sim, e que a União Soviética tinha interesses no Brasil, sim. Aqui, P. Rossi Carvalho, eu não entendi, você tá assim, hoje está equiparado? A democracia está enfraquecida, no caso. Que eu acho que entra até a pergunta que eu deixei da minha irmã mais pro final, Harley, a Ana Carla está perguntando. Harley, hoje, em porcentagem, qual a chance de termos mais um golpe militar? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, na minha visão de historiador, aquela mentalidade das Forças Armadas em proteger a nação de ideologias, ideias, situações, isso não está presente mais. Nós não vivemos na Guerra Fria mais. O comunismo ele é um fantasma do passado e que se avizinha na cabeça de muitas pessoas que acreditam que ele pode ser implantado. Tem gente que é comunista mesmo e acredita que ele pode ser implantado, né? Então essa mentalidade nas Forças Armadas não existe mais. Outra coisa também, que a nossa democracia é frágil, disso não tenha dúvida. Ela é frágil, o povo brasileiro é sempre correndo atrás de um salvador da pátria. O debate sobre diferentes temas ele é tumultuado, é complicado, né? Ultimamente, o Bolsonaro foi eleito, ele é um típico representante dessa parcela da população que é conservadora e que muitas vezes tem pensamento antidemocrático, né? Então, assim, é difícil prever se pode acontecer um novo golpe militar. Depende muito da condição do momento. O Júlio colocou assim, mas eles não conseguiram, professor. Esse devaneio de revolução comunista foi um artifício para tirarem o João Goulart e para voltarem ao poder. Bom, o que acontece é o seguinte, eu ainda acredito naquilo que eu disse, o João Goulart, ele não mediu a situação em que ele vivia. Eu não estou discutindo a justiça das reformas que ele queria. Se você for olhar, eram reformas interessantes para o país, né? Mas o momento não era favorável para isso. É aquilo que eu falei, ele estava batendo de frente com forças que eram muito poderosas, queriam colocar em risco o governo dele, como colocaram, né? Tanto é que todos aqueles problemas que o Goulart pretendia resolver, eles continuam até hoje. Nós temos MST aqui, o problema da terra está aí até hoje, não se resolveu. A desigualdade social está aí para qualquer um que quiser ver, né? Então o que aconteceu foi isso, né? Eu não consigo ver a história pelo aspecto do bem ou do mal. Eu não fui formado para isso. Eu não vejo bem ou mal naquilo. Eu interpreto da seguinte maneira, no máximo eu posso classificar como positivo ou negativo, e mesmo assim com muito cuidado, certo? Porque na verdade não existe bem e mal na história. As pessoas que não são historiadoras, mas são politizadas, elas costumam interpretar os fatos históricos de maneira muito apaixonada.
Por exemplo, quem defende a ideia de golpe, eu tenho certeza que distorceu completamente o que eu falei. Quando eu disse que toda aquela conjuntura, toda aquela situação vai muito além de um golpe, né? Quando eu expliquei por que os militares tinham a visão de revolução, por que a esquerda tem a visão de golpe, eu tenho certeza que quem defende a ideia de golpe não ouviu nada do que eu falei. Já julgou como se eu fosse militarista, inclusive. Uma pergunta que eu tenho, Rally, inclusive você acabou de citar, que o PV Pimentel, eu vou agradecer, parabenizando a iniciativa, obrigada. Você falou que os guerrilheiros tinham contato com os comunistas do exterior, no caso até da STB. No caso, inclusive naquele documentário fala que tinham infiltrados da KGB. Deveriam ter infiltrados da KGB. Você acredita que teriam mesmo infiltrados da CIA, da KGB? Aqui no Brasil, Camila, quando eu tive acesso a essas informações, eu procurei pensar da seguinte maneira. Primeiramente, eu fiz uma relação desses grupos guerrilheiros. Fiz um estudo sobre eles, fiz uma leitura sobre eles, e deu para notar uma coisa. Eram grupos muito bem organizados, muito bem articulados. As pessoas que faziam parte deles atuavam de acordo com um plano muito bem organizado, na prática de que assalto a bancos, confrontos com agentes do governo, atentados. Eles também, inclusive, eu citei para você, que alguns escritos de próprios membros desses movimentos guerrilheiros falam, por exemplo, de armas que vinham para o Brasil contrabandeadas de Cuba. Né? Então eu pensei o seguinte, essa documentação ela tem que ter um ponto de veracidade. Porque nenhum grupo guerrilheiro se mantém por conta de nada. Né? Então eu acredito sim que talvez não fosse no nível tão espetacular quanto a direita fala, né? Como a direita costuma dizer, mas eu acredito que existia um certo interesse da União Soviética aqui no Brasil, sim. Vamos lembrar aquilo que eu estou falando, era o período da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética estavam disputando o espaço de atuação. E o Brasil é um país importantíssimo no contexto da América Latina. Não é? Não iria passar despercebido pela União Soviética. É o que eu penso, Halley, porque nós estávamos em plena Guerra Fria, disputando território, tanto que dividiram a Alemanha nessa época. Eu vejo que a situação, esse confronto externo acabou levando a essa situação. Eu penso dessa forma, assim, eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, porque até antes de você entrar nessa segunda live eu estava falando. Eu sou um entusiasta da história, principalmente da história brasileira. Só porque eu não compreendo, a minha formação é jornalismo. Eu não sou... Então, eu sou só entusiasta. Então, essa às vezes não é a minha visão. Não sei se está certa a minha visão, mas eu enxergo dessa forma. A gente estava em plena Guerra Fria. Disputa de... territórios, né? Vamos dizer assim. Áreas de influência. Porque, igual você falou, estava no governo do Jango. Ele simplesmente tinha uma visão não comunista, era uma visão nacionalista. Exato. Que tinha umas ideias, se você for levar mesmo em consideração, igual você falou, a questão da reforma agrária, por exemplo. Então, assim, é uma coisa, de fato, importante para o Brasil. Então, eu vejo que não foi, essa intervenção militar veio para bagunçar por influências externas. E outra coisa, Camila, que eu interpreto, a intervenção militar ela veio por dois motivos, um político e um histórico. O motivo político é aquilo que nós vimos, a necessidade que os militares entendiam que o Brasil precisava de ordem. Era a visão deles. A proteção do país, né, de forças externas, como eles pensavam.
E de um ponto histórico, aquilo que eu mencionei também. Nós não somos um país com tradição democrática. A nossa democracia não tinha força para superar crises institucionais. Tanto é que ela entrou em colapso. Aquilo ali que aconteceu em 64, eu não chamo de golpe, não chamo de revolução, e vai além até da intervenção. A democracia entrou em colapso, queira ou não. Né? Uhum. O PV Pimental está aqui perguntando, professor, do seu ponto de vista de historiador, o Brasil, na ótica dos Estados Unidos e da União Soviética, era só mais um país a ser convertido pelo capitalismo ou pelo socialismo, assim como os outros países emergentes, Vietnã, Coreia? O Brasil era visto da seguinte maneira. O Brasil era um grande aliado que os Estados Unidos tinham aqui no continente americano. Isso vinha desde a Segunda Guerra Mundial. Já a União Soviética via no Brasil uma oportunidade muito maior do que Cuba de estar presente no continente americano. Gente, isso é fato. Luiz Carlos Prestes, que foi o maior comunista da história do Brasil, ele liderou a intentona comunista de 36. Ele esteve na União Soviética, ele agiu de acordo com planos da União Soviética. Ele agiu de acordo com os interesses da Internacional Comunista de lá. A União Soviética tinha interesse, sim, no Brasil, não era só naquela fase da Guerra Fria, mesmo antes. Então, isso estava presente na nossa política, essa influência externa. Tinha influência norte-americana, o interesse norte-americano? Claro que tinha. Mas tinha o soviético também. Quando eu digo que as pessoas hoje gostam muito de acreditar naquele mito, né, da luta do bem contra o mal, era isso. Quem defende a ideia de que aqueles grupos guerrilheiros eram paladinos da justiça, descartam completamente que a União Soviética teria interesses aqui. E não é bem assim. Nós sabemos que não é. Né? E outra coisa, eu estou falando de documentos históricos, eu não estou falando de interpretação. Existe uma documentação histórica que comprova a presença de agentes de serviço secreto da antiga Tchecoslováquia aqui no Brasil, a presença de agentes da União Soviética e tudo mais. É fato. Isso aí não é o que eu acredito, é o que fulano acredita, é fato. Certo. O Júlio está assim, mas eles precisavam tentar se organizar e ter poderio bélico para lutar pelo que acreditavam. Deve ser dos guerrilheiros. Eles quem? Guerrilheiros? Deve ser. Sim, eles acreditavam, eles tinham um ideal. Eles acreditavam no socialismo, na ditadura proletária. Ué, que mal há nisso?